No livro de João, capítulo 6, no versículo 35, olha o que Jesus disse. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Esse texto sagrado, nós encontramos uma das 7 grandes declarações que o grande Eu Sou fez no Evangelho. Segundo João, através desta declaração, o Senhor Jesus começa a ser identificado como o Eu Sou, que apareceu a Moisés na sarça ardente. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 14, quando Deus enviou Moisés até o povo, Moisés falou para Deus, quando eu chegar lá, o povo vai perguntar quem me enviou. Aí eu vou falar qual é o teu nome. Aí Deus falou, eu sou o que sou. Esse título de eu sou, só Jesus falou. Jesus falou assim, ó, eu sou o pão da vida. Nenhum profeta, nenhum apóstolo falou eu sou. Mas Jesus, ele falou, eu sou o pão da vida. O pão é o alimento mais antigo, mais conhecido e mais consumido por toda a humanidade. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá fome. Jesus também falou que ele é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Olha o que Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Jesus também falou que ele é a porta. Livro de João, capítulo 10, versículo 9. Olha o que Jesus disse. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus também falou que ele é a ressurreição e a vida. Olha o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 11, versículo 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus também falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha o que a Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não falou ninguém vai ao Pai. Jesus falou ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai é um só. João capítulo 10, versículo 30. Jesus disse assim, ó, eu e o Pai somos um. Por isso que quando Jesus falou assim para os discípulos, vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Aí Tomé falou assim, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Aí Jesus falou isso aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe disse assim, ó, João capítulo 14, versículo 8. Ele disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Então faz o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou assim para Filipe, Filipe, você é cego? Eu não sabia que você era cego. Por que você não falou que era cego, Filipe? Eu te curava como eu curei Bartimeu, eu curei aquele cego de nascença. Por que você não falou que era cego, Filipe? Aí Filipe falou, eu não sou cego não, Senhor. Aí Jesus falou para Filipe, você está me vendo, Filipe? Tô. Então você está vendo o Pai, porque quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, ele é Deus. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Aleluia. Por isso que só Jesus pôde falar essa frase. Eu sou. Jesus também falou que ele é a videira. Livro de João, capítulo 15, versículo 1, diz assim, ó, olha o que Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus também falou que ele é o princípio e o fim. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 8, olha o que Jesus falou. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, todo-poderoso. Jesus, ele é o pão da vida, Jesus também é a luz do mundo, Jesus também é a porta,
Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. Jesus também é a videira verdadeira. Jesus também é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Jesus também falou que ele é advogado. 1 João, capítulo 2, no versículo 1, olha o que diz. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Esse advogado nunca perdeu uma causa. Então, se eu fosse você, eu entregava a sua vida nas mãos desse advogado. Jesus é pão. Se você está com fome, Jesus é pão. E Jesus também falou que ele é a luz do mundo. Se você está em treva, Jesus é a luz. Jesus também falou que ele é o caminho. Se você está perdido, Jesus é o caminho. Jesus também falou que ele é a videira verdadeira. E Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Aleluia. Todo ser humano tem fome e sede de Jesus Cristo. Jesus também falou que ele é a água. João capítulo 7, versículo 37, olha o que Jesus falou. No último grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Então Jesus é pão, Jesus é água, Jesus é luz, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Jesus é suficiente. Quem tem Jesus não precisa mais de ninguém. Ele é o nosso exclusivo, eterno, suficiente Salvador. Quem tem Jesus tem tudo. Tem até um corinho que canta assim, ó. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Todo ser humano tem sede. Todo ser humano tem fome de Deus. O salmista Davi, no livro de Salmos 42, versículo 1, ele diz assim, ó, como os servos bramam pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia. Então se alimenta desse pão, beba dessa água, e você nunca mais vai ter sede espiritual, nem a sede física, nem a fome física. É a fome e a sede espiritual que todo ser humano tem. Por isso que Jesus falou, eu sou o pão da vida. O pão é o alimento mais antigo, mais conhecido e mais consumido por toda a humanidade. Jesus, ele é o alimento que mata a fome espiritual do homem. Só Jesus. Então, se eu fosse você, eu recebia Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador. E você nunca mais vai ter fome. E você nunca mais vai ter sede. Porque vai chegar um dia que a Bíblia diz, no livro de Amós, capítulo 8, no versículo 11, olha o que diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, não é o irmão Eduardo que está falando não, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errantes de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Quando Deus arrancar o povo dele dessa terra, arrebatar o povo, a Bíblia diz que vai haver fome, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir essa palavra. Então, em nome de Jesus, comece a se alimentar hoje desse pão. Comece a beber dessa água hoje. Receba Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador, e nunca mais você vai ter fome, e nunca mais você vai ter sede espiritual. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus te abençoe. Amém.